Desculpe, não estava aqui a chegar a imagem da vinda da RTP Porto. Parabéns, antes do mais, pela conquista do campeonato. E queria perguntar-lhe, primeiro de tudo, até que ponto o tipo de organização existente na globalidade de um clube como o Futebol Clube do Porto pode contribuir para êxitos como este? Muito boa noite, em primeiro lugar. Eu penso que não há campeões sem organização, porque tudo tem que assentar num programa, tudo tem que assentar num objetivo traçado a tempo e horas, e naturalmente depois, conforme o rigor desse programa e a sua boa execução e a sua boa idealização, é que os objetivos poderão ou não ser alcançados. Eu penso que não haverá dúvida alguma de que o nosso programa foi bem alicerçado, foi bem pensado, foi rigorosamente cumprido e por isso, com toda a naturalidade, a 3 jornadas do fim, somos campeões nacionais com um mérito que eu considero que não tem contestação possível. Jorge Nuno, eu aproveito, António Santos, já agora faço uma pergunta ao Jorge Nuno. Muito se falou no início do campeonato, Presidente, que o Futebol do Porto tinha feito uma grande sangria, poucos acreditavam neste título. Gostaria de saber qual a sua opinião ao longo do campeonato. O Porto está provado o contrário? Sim, eu penso que hoje dizer que o Porto provou o contrário é fácil. No começo da época, ou antes, até no final da época passada, houve uma grande movimentação que psicologicamente tentou até afetar alguns elementos ligados ao Futebol do Porto sobre aquela falada e propalada renovação. Falou-se muito de que o Futebol do Porto tinha despedido uma equipa que tinha ganho tudo, como se terminar os contratos e não os renovar fosse despedir qualquer pessoa. Falou-se demasiado nisso, houve quem abrisse as páginas de determinado jornal para sistemática e programadamente pôr a falar todos aqueles que saíram contra o Futebol Clube do Porto e contra os seus dirigentes, nomeadamente o seu presidente e o seu treinador. Naturalmente que toda essa orquestração, longe de nos atingir, de nos molestar, de nos desanimar, serviu de acicate, serviu para que nós nos uníssemos, conforme o João Pinto disse, e muito bem, há momentos aqui para os vossos microfones, esta foi uma vitória da União, e tudo isso, o facto de nos porem quase como uns acompanhantes daqueles que presumiam ir ser os campeões nacionais, acabou por ser benéfico para nós, acabou por ser positivo e pudemos demonstrar que realmente não éramos os tais acompanhantes, éramos sim, à partida, também favoritos e somos à chegada aos primeiros, que isso é que é importante. Falamos há pouco em termos de organização, o facto de o Presidente ser já há 6 anos campeão, 2 como diretor, 4 como Presidente, isso quer dizer que as pessoas também mantidas nos seus lugares, o regresso do Dr. Jorge contribui também para que se faça uma máquina organizativa como é o Futebol do Porto e chegar ao título? Eu hoje vi realmente que vários entrevistadores, nas curtas intervenções que tive, até nomeadamente para a rádio, me focaram com bastante assiduidade o facto de eu ter o Futebol do Porto comigo, a diretor, ter sido campeão 2 vezes e nos últimos 6 anos ter sido 4, e ainda agora creio que o Rui Tovar fez essa referência aos últimos 6 anos. É evidente que eu não vou dizer que não tenho nada com isso, porque da mesma forma que assumo os inêxitos do Futebol Clube do Porto, desde que eu seja o responsável, pois também tenho que admitir que tenho uma cota à parte nos seus êxitos. E para mim é extraordinariamente alegre verificar que, de facto, o Futebol do Porto venceu esses títulos todos. Mas eu julgo que o meu grande mérito tem sido fazer-me acompanhar das pessoas competentes, de pessoas que trabalham, de pessoas que comigo idealizam os projetos a que nos metemos a ombros e depois conseguir concretizá-los, naturalmente com um pouco de sorte tem sido possível e vamos continuar a tentar, tanto com o Artur Jorge, como com o Ivique, como com todos aqueles que têm abraçado os nossos projetos, com os jogadores que são, como disse o Artur Jorge muito bem, aqueles que materializam no campo e com os nossos pensamentos e que conseguem as vitórias, esses é que são realmente os verdadeiros artistas do futebol, pois eu tenho tido a sorte, desde a nível diretivo, técnicos e jogadores, conseguir formar equipas em que a união e o espírito de sacrifício e a comunhão de ideais têm sido o ponto forte e daí o podermos ter tido êxitos que espero não tenham terminado hoje. Domingos Costa, boa noite. Boa noite. Apesar do desafogo com que ganhou este campeonato, acha que o Futebol do Porto terá já uma equipa para a Europa, para disputar a Taça dos Campeões Europeus?
O Futebol do Porto tem uma equipa para disputar a Taça dos Campeões Europeus, unicamente não estamos satisfeitos com aquilo que temos, como nunca estivemos, como nunca estaremos. Não há equipas perfeitas, não há equipas ideais, há sempre equipas que podem ser melhoradas e nós vamos tentar conseguir isso para o ano podermos entrar na Taça dos Campeões Europeus para ir o mais longe possível, e no Futebol do Porto ir o mais longe possível, nem sequer eu estar presente à final. Ir à final é muito bonito, mas o Futebol do Porto, se voltar a uma final, tem que ser para ganhar, como aconteceu há 3 anos em Viena. O segredo da alma do negócio, Jorge Nuno, o Futebol do Porto nunca divulga as suas transferências, as suas aquisições. Hoje, por exemplo, muito se falou pelo facto do Celso ter lá estado no Estado das Antas, a ser saudado, e foi bonito, de facto, ver-se ele aplaudido por aquela massa associativa do Futebol do Porto. Vem para o ano para o Futebol do Porto, é isso? Não, o Celso foi... Há um jornal que diz mesmo que ele vem para o Futebol do Porto. Jornal Hoje. É um jornal que está mal informado. O Celso foi um jogador excelente do Futebol do Porto, como foram muitos outros que hoje não estão no nosso clube. Foi um jogador que viveu intensamente o tempo que aqui esteve com as cores azuis e brancas, está ligado ao maior feito do Futebol do Porto, que foi a final de Viena, onde ele foi titular, e mostrou uma grande vontade em vir a Portugal assistir a esta final, porque com muita emoção queria viver esta final de campeonato. Mas há outros que não se mostram, que estarão na agenda do Futebol do Porto naturalmente. É evidente, mas ainda no Celso, portanto o Celso não é a mínima hipótese, nem sequer o mínimo pensamento de parte a parte para que o Celso fique no Futebol do Porto, unicamente como ele está a jogar, conforme me disse, e como a sua condição física, inclusive ele esteve a testá-la hoje lá no nosso departamento, é magnífica, e ele admite, isso sim, ficar em Portugal, mas compreende que no Futebol do Porto terminou realmente a sua carreira, e é para nós hoje uma grande alegria sentir que a massa associativa lhe dispensou aquela ovação que pôde presenciar, assim como o Eduardo Luiz, por acaso a dupla de centrais de Viana, portanto, que são elementos que continuam a ser úteis ao futebol português, mas que no Futebol do Porto terminaram realmente as suas carreiras. Vítor Costa, já voltaremos a falar, Vítor Belo também, porque chega-nos uma reportagem que acabou de ficar preparada na RTP Porto e que dá conta da alegria dos adeptos do Futebol do Porto, que não se confinou nas dimensões do Estado das Antas e às grandes dimensões do Estado das Antas, mas saltou para a rua, especialmente na Baixa Portuense. Digamos que a festa foi uma coisa do outro mundo, como documenta a reportagem que temos já pronta para transmitir. Aí está. Bairrista como é o portuense, ávido de mostrar a sua alegria pelo título, como se previa em todos os portistas, havia que antecipar o São João. A caravana de adeptos seguiu para a Baixa, de cascóis, bandeiras, vestindo-se de azul e branco, tocando as buzinas dos seus automóveis. Afinal, uma festa como muitas outras, de quando se festejam títulos. Agora já ninguém tira o título de campeão ao Futebol do Porto. Era isso que naturalmente sentiam todos os simpatizantes do Clube das Antas. A festa vai, por certo, acabar tarde, mas haverá ainda a consagração dos campeões em Guimarães e novamente nas Antas. Por enquanto, esta foi a mais saborosa, a mais desejada, a da confirmação. Alegria natural pela conquista do título. E a década de 90 pode dizer-se que foi uma década de ouro para o Futebol do Porto, e estamos a falar só de futebol. Conquistou por 4 vezes o título de campeão nacional, venceu a Supertaça, a Taça dos Campeões Europeus e a Taça Intercontinental. Um palmarés a todos os títulos invejável. Anos 80. Esta foi, sem sombra de dúvida, a década de ouro do Futebol do Porto, com a conquista de uma série de triunfos a nível nacional e internacional, em cuja base esteve o trabalho de um dos mais prestigiados técnicos de sempre do futebol português, José Maria de Carvalho Pedroto. 4 títulos de campeão em 84-85, 85-86, 87-88, 89-90, 2 taças de Portugal em 84-85 e 87-88, a Taça dos Campeões Europeus, a Taça Intercontinental e a Supertaça Europeia ficaram como marcos refulgentes na história de um clube que, de uma vez por todas, deitara para trás das costas o estranho complexo inibitório, dizia-se, que dominava os seus jogadores quando atravessavam a Ponte Luís I a caminho do Sul. Com Pedroto, na grande arrancada do futebol azul-branco, esteve o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa. A assunção clara e definitiva de uma postura de convicção, orgulho e ambição sem limites encontraria continuidade e espírito renovador
em moldes modernos e de cariz científico, na figura hoje carismática de Artur Jorge Brás.